Com um clique no celular ou no computador, podemos assinar contratos sem sair de casa. Mas será que todas as assinaturas eletrônicas têm o mesmo valor? Elas são igualmente seguras? No vídeo de hoje, eu vou explicar os diferentes tipos de assinatura eletrônica. Vou explicar os seus riscos e o que a lei diz sobre isso. A assinatura eletrônica de um documento pode ser feita de várias formas, desde as mais simples, como uma rubrica na tela do celular, uma assinatura física escaneada, ou até mesmo as mais sofisticadas, como usando o portal GovBR ou então um certificado digital. Todas essas formas de assinaturas são válidas, são previstas em lei. O que muda é o nível de segurança, a confiabilidade e a aceitação jurídica de cada tipo de assinatura. Hoje, há três tipos de assinatura eletrônica: a simples, a avançada e a qualificada. A escolha do tipo da assinatura vai depender do risco envolvido e da eventual necessidade de prova da autenticidade do documento, caso tenha algum questionamento na justiça. Vamos ver cada um desses tipos de assinatura para entender os riscos e as diferenças. Na assinatura eletrônica simples, a pessoa que assina pode se identificar de várias formas. Por exemplo, com o desenho da assinatura, um código de confirmação recebido via e-mail ou SMS. E, para ser considerada válida essa assinatura, a lei exige, além da identificação da pessoa, a inclusão de outros dados de quem assina. Por exemplo, associando os dados da pessoa ao IP da rede usada para acessar a internet, ou então dados da localização geográfica no momento da assinatura. Dá para perceber, então, que a assinatura simples ela é fácil de usar, não tem muita formalidade, mas, por outro lado, tem menor garantia de autenticidade. Ela deve ser usada apenas para atos de menor risco, porque a sua validade jurídica ela pode ser facilmente questionada. Além disso, a assinatura eletrônica simples ela não tem uma característica muito importante, que é a garantia da integridade do documento. Já vamos falar sobre isso. A assinatura eletrônica avançada precisa garantir quem assinou o documento e também a integridade desse documento. Ou seja, ela precisa garantir que o conteúdo não foi alterado depois da assinatura. Qualquer mudança no documento depois dessa assinatura vai fazer com que a assinatura perca a validade. Isso ocorre por meio de uma tecnologia chamada de hash criptográfico, que funciona como uma impressão digital única desse documento. Por exemplo, a frase "A testemunha declarou que João não respeitou a via preferencial". Ela tem uma determinada hash, mas se eu retirar só o acento da palavra não, apenas com essa alteração mínima, o código gerado é outro completamente diferente. Então, se alguém adulterar o documento eletrônico assinado, essa assinatura será imediatamente invalidada. Eu vou deixar aqui o link para essa ferramenta que eu usei para esse exemplo aqui. A assinatura eletrônica avançada, ao contrário da assinatura eletrônica qualificada, que a gente vai ver daqui a pouquinho, não precisa ser emitida por uma entidade certificadora vinculado à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, a ICP Brasil. O artigo 10 da Medida Provisória 2200 permite usar outros meios eletrônicos que comprovem a autoria e a integridade dos documentos, não havendo a obrigatoriedade de vinculação à ICP Brasil. Uma observação sobre essa lei. Essa lei ela não usa a nomenclatura de assinatura eletrônica simples, avançada ou qualificada, porque essa nomenclatura ela foi trazida por uma lei posterior, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Atualmente, um exemplo muito importante, cada vez mais comum, é o uso da assinatura eletrônica por meio do portal gov.br. O portal oferece gratuitamente a todos os cidadãos um serviço de assinatura eletrônica avançada. Para assinar o documento pelo GovBR é muito simples, ele pode ser feito pelo celular ou pelo computador. Basta a gente se logar no Gov, subir o documento a ser assinado, a gente escolhe ali o local onde vai constar o carimbo da assinatura e insere um determinado código. Depois é só baixar o arquivo assinado. O Código de Processo Civil admite expressamente o uso de assinatura desse tipo ao tratar dos títulos executivos extrajudiciais. Conforme o CPC, o credor pode cobrar uma dívida com base num contrato assinado por meio eletrônico, inclusive se dispensando a assinatura de testemunhas. Observe que o CPC não usa o termo assinatura avançada,
mas quando ele exige a garantia da integridade do documento, deixa claro que não estamos tratando aqui de uma assinatura simples. A assinatura eletrônica qualificada é feita com o uso de um certificado digital. Esse certificado digital ele pode ser um cartão com chip, pode ser um pendrive, pode estar na nuvem, que é como eu tenho usado mais ultimamente. Seja como for, o certificado digital é uma identidade eletrônica de uma pessoa física ou jurídica. Esse certificado ele tem que ser emitido por uma autoridade certificadora que seja vinculado à ICP Brasil. A assinatura eletrônica qualificada é regulamentada pela MP 2200 de 2002. Conforme artigo 10º, os documentos assinados presumem-se verdadeiros em relação aos signatários. Presta atenção aqui, porque essa presunção é muito importante. Fazendo um paralelo com o sistema tradicional, é como se fosse uma assinatura física reconhecida por autenticidade em cartório. Essa presunção é muito forte porque essa assinatura usa uma tecnologia que envolve a aplicação de chaves criptográficas praticamente invioláveis. Mas essa presunção de autenticidade não é absoluta. Eu posso, por exemplo, se eu assino um documento sob a ameaça, eu posso, num processo judicial, provar que houve uma coação e ser afastada, então, a validade do contrato. Vejam, então, que qualquer assinatura digital pode ser questionada em juízo, mas a presunção de veracidade da assinatura qualificada é fortíssima. A sua invalidação vai ser muito difícil e vai depender da comprovação de algum vício de consentimento, ou naquele exemplo que eu dei, ou então com uma perícia ali demonstrando que houve alguma falha no processo de assinatura. Mas a maneira como o certificado digital prova a identidade e a integridade do documento é praticamente inviolável. A assinatura eletrônica qualificada é a mais segura, mas mesmo assim, só uns 4,5% dos brasileiros que têm um certificado digital ativo. Esse baixo percentual, ele provavelmente ocorre em razão de 2 complicadores que a gente tem. Ele é caro e a primeira emissão, ela precisa ser presencial ou pelo menos por videoconferência. Então existe uma tendência de se usar outras alternativas, especialmente a assinatura eletrônica avançada, como essa do portal Gov. Uma observação importante: a assinatura eletrônica qualificada é o mesmo que assinatura digital. Tecnicamente, depois da Lei 14.063 de 2020, o mais correto é usar a assinatura qualificada, em vez de assinatura digital. Mas essa é uma nomenclatura que se usa muito na prática e não está errado, a gente só tem que entender bem esses conceitos para saber do que a gente está falando. Vamos falar um pouquinho agora sobre essas leis que regulamentam as assinaturas eletrônicas. A primeira delas é a Medida Provisória 2200 de 2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil. É ela que prevê e regulamenta as assinaturas avançada e qualificada, ainda que essa nomenclatura não seja usada pela lei. Essa nomenclatura, como eu referi antes, ela só veio numa lei posterior, da Lei 14.063 de 2020. Presta atenção aqui, essa MP 2200 de 2001, ela tem força de lei. Isso porque ela foi editada antes da Emenda Constitucional 32 de 2001, que impôs limites à vigência das medidas provisórias. Como essa MP já estava em vigor na data da emenda, permaneceu válida por tempo determinado, mesmo sem ter sido convertida em lei. Quase 20 anos depois, em razão da pandemia, veio a Lei 14.063 de 2020. Ela trata do uso de assinatura eletrônica pelos entes públicos, estabelece que os entes públicos devem aceitar assinaturas eletrônicas qualificadas contidas em atas de assembleia, em atas de convenções, de reuniões de pessoas jurídicas de direito privado. Também estabelece que os receituários de medicamentos que sejam sujeitos a controle especial e os atestados médicos que sejam emitidos em meio eletrônico, eles necessariamente têm que ser feitos pela lei, de acordo com a assinatura eletrônica qualificada. E os demais documentos podem sim ser feitos com a assinatura avançada, segundo dispõe essa lei. Foi essa lei que instituiu a classificação das assinaturas eletrônicas, como eu mencionei antes, simples, avançada e qualificada.
Não houve nenhuma revogação da lei da MP 2200, ambas as leis convivem tranquilamente. Tem outras leis que vale a pena a gente referir também. Primeiro, a lei do processo eletrônico, a lei 11.419, que traz duas formas de assinatura, por login e senha, após a pessoa estar credenciada no sistema do tribunal, ou então com o uso do certificado digital. Essa lei também estabelece medidas para se garantir a integridade dos documentos eletrônicos usados nos processos judiciais. Depois nós temos a Lei do Governo Digital, Lei 14.129 de 2021, que dispõe sobre a prestação digital dos serviços públicos, incentivando o uso de assinaturas eletrônicas, mas não traz nenhuma regra específica para a gente falar aqui. Por fim, o Código de Processo Civil, numa alteração que teve em 2023, como eu referi antes, ele diz que o credor pode cobrar uma dívida com base em um contrato assinado por meio eletrônico. No próximo vídeo, eu vou responder a importantes perguntas. O Conselho Nacional de Justiça tem alguma restrição quanto ao uso de assinatura eletrônica? O que o STJ decidiu sobre a assinatura eletrônica? Quem tem que provar a falsidade de uma assinatura eletrônica? E qual é o erro que muitos advogados cometem e que invalida completamente uma assinatura eletrônica? Se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.